nova, tá ok? Então, sejam todas muito bem-vindas à disciplina de fitocosméticos e aromaterapia. Eu dou aula há alguns anos na Uniandrade, de algumas disciplinas, mas esse é o primeiro encontro com todas vocês, né? Então, nesse primeiro encontro, acredito que é importante o professor se apresentar, falar um pouquinho da competência dele, né? Vocês conhecerem um pouquinho do currículo do professor, e nós vamos apresentar também a disciplina, apresentar o plano de disciplina, o que vocês vão estar vendo ao longo do semestre, tá ok? Então, eu vou começar a compartilhar a minha apresentação da aula com vocês, tá ok? Qualquer interrupção, se vocês não estiverem visualizando, vocês, por favor, podem falar, interromper, para que faça aparecer, né, de alguma maneira. Não pode ficar sem acompanhar a aula, tá? Então, qualquer dificuldade, qualquer dúvida ao longo da aula, meninas, por favor, perguntem, não deixem de perguntar. E alguém para entrar, se aparecer alguém para entrar aqui na aula também, vocês, por favor, me avisem. Vocês estão conseguindo visualizar a minha apresentação? Sim, professora. Sim, tá, ok. Sim. Qualquer coisa, vocês podem interromper, tá bom? Podem interromper, parar, que estamos aqui à disposição de vocês. Vou pedir a representante. Vocês já têm a representante? Tem a representante já da turma de vocês? Tem, meninas? Ainda não. Ainda não? Vocês já fizeram grupos de WhatsApp da disciplina? De outras disciplinas? Eu vou Sim, professora. Então eu vou passar o meu WhatsApp para vocês poderem fazer um grupo para a disciplina de fitocosmético e aromaterapia. O WhatsApp facilita a nossa vida, né? Muitas vezes podemos ter problemas no momento da aula, né? Caiu a internet, ou às vezes o link não está entrando, e como eu me comunico de imediato com o professor, nossa, o WhatsApp está aí para isso, para facilitar a nossa vida, né? Então, depois, se todas vocês concordarem, vou pedir um favor, né, a uma de vocês, para criar esse grupo, para a gente se comunicar, não só em relação ao momento da aula, mas toda e qualquer dúvida que vocês queiram estar tirando comigo, ou uma interação entre vocês, a gente pode utilizar o WhatsApp, né, que facilita a vida de todas nós, certo? Então, vou colocar lá no chat, assim que a gente encerrar, não me deixem esquecer, tá ok? Para a gente poder se comunicar melhor, tá? Então, estou muito feliz com a presença de vocês hoje na nossa aula. Falo sempre que a presença do aluno nessas aulas remotas é muito importante, como incentivo dos próprios colegas e do professor também, né? Então, o professor, ele vai ter interesse em preparar uma aula cada vez melhor, sabendo que temos muitos alunos interessados nessa aula, né? Então, é um fator de estímulo para o professor poder contar com a presença de vocês nas lives, né? Como é triste quando a gente abre, de uma turma de 20, 30, tem 3, 4 alunos, é desanimador, mas espero poder contar com vocês sempre aqui. Então, essa disciplina é muito interessante, espero que vocês venham a gostar do assunto como eu gosto. Vou tentar fazer o melhor que eu posso para poder incentivá-las a estudar
esses tópicos que nós vamos apresentar. Então, eu sou a professora Elisonete Pérez de Farias, eu fiz os cursos de Química Industrial e Engenharia Química, fiz especialização na área de cosméticos e de alimentos, por isso eu dou aula na Uniandrade há 20 anos, comecei no ano de 2001, acredito que muitas de vocês talvez não fossem nem nascidas ainda, certo? E dou aula nas áreas de química, bioquímica, cosmetologia, fitocosméticos, aromaterapia, dou aula para os cursos de estética, nutrição, farmácia, curso de física também, dava aula de química para o curso de física, e dei aula também para o curso de enfermagem, certo? Dei aula também em outras faculdades, tá ok? Trabalhei em algumas empresas no Rio de Janeiro, porque eu me formei no Rio de Janeiro, fiz o meu mestrado aqui em Curitiba, certo? Então, fiz especialização na área de alimentos e de cosméticos e sou mestre em química, tá ok? Então, espero poder auxiliá-las em toda e qualquer dúvida que vocês venham a ter, certo? Então, podem contar comigo para a gente poder construir e discutir bastante os assuntos relacionados às áreas que nós vamos, aos tópicos que nós vamos estar estudando, tá ok? Então, toda e qualquer dúvida é sempre bem-vinda, tá, gente? Não engavetem essas dúvidas, coloquem sempre elas aqui para nós, porque às vezes uma dúvida sua pode ser também a dúvida do colega, né? E lembrem-se que nós estamos aqui entre pessoas que têm o mesmo objetivo, tá? Que nós todos temos o mesmo objetivo, que é o conhecimento, né? Então, toda e qualquer ação no sentido de construir esse conhecimento é super bem-vindo, ok? E o nosso objetivo da aula de hoje, o objetivo principal é fazer uma introdução à disciplina, apresentando o plano de ensino. Neste plano de ensino, nós vamos ter a ementa, que são as palavras-chave de onde o professor desenvolve o seu conteúdo teórico, tá ok? E vocês vão ver qual é esse conteúdo que o professor programou para apresentar para vocês ao longo do bimestre, certo? Depois eu tenho a aula dia a dia, distribuída. É claro que isso é uma programação, eu digo sempre que o foco principal durante as aulas é a satisfação de vocês, tá ok? Então, nós vamos trabalhar no sentido de deixá-los o mais satisfeitos possível, né? E para isso vocês têm que me dando retorno. Professora, gostei disso, não gostei daquilo, por que você não faz aquela atividade que eu estou querendo aprender? Então, essa troca é muito importante entre a gente, para que vocês tenham a satisfação, tá bom? Então, nós vamos aqui, nesse plano de ensino, conhecer como será o sistema de avaliação, a bibliografia, certo? Eu incluí na disciplina algumas aulas práticas, para que vocês tenham conhecimento de métodos e técnicas de extração de princípios ativos das plantas, para incorporar em um produto cosmético, tá ok? Então, nós vamos estar apresentando esses tópicos para vocês. E aproveitar também para incluir alguns conceitos gerais pertinentes à disciplina. Por exemplo, o que é fitocosmético? O que é aromaterapia? O que é aromatologia? São termos que vocês vão ouvir falar,
que parecem ser tudo mais ou menos a mesma coisa, mas tem um significado diferente, que é a aromacologia, aromaterapia, né? Então, vamos deixar bem claro cada conceito desse daí, para a gente buscar os conhecimentos na área, né? Então, vamos fazer o que são cosméticos, o que são cosmecêuticos, nutracêuticos, nutricosméticos, certo? Então, vamos discutir esses termos com vocês aqui. Então, meninas, a disciplina é fitocosméticos e aromaterapia. Nós temos a carga horária, como todas as disciplinas da Uniandrade, que vocês sabem, né, de 66 horas aulas. Dentre essas 66 horas aulas, 54 horas vão ser ministradas de forma remota, como vocês estão acostumadas, as que estão no segundo e terceiro período, ok? Sendo que 12 horas aulas serão práticas. Então, nós vamos ter um encontro semanal, e eu vou passar essas datas para vocês, para que vocês possam agendar, né? Então, espero que vocês agendem, tenho certeza que vocês vão gostar, né, das aulas. Falo que fitocosméticos, cosméticos, é um dos carros-chefes da estética e cosmética, certo? Porque a estética, ela depende da cosmetologia, o que seria, né? Como vocês vão elaborar os procedimentos de vocês sem o auxílio dos cosméticos, ok? Então, nós vamos estar, as palavras-chave aqui que eu desenvolvi o conteúdo para vocês, baseia-se nas principais classes de produtos naturais e princípios ativos que compõem os fitocosméticos, certo? Então, os fito é planta, né? Então, são componentes que são extraídos das plantas, e vocês vão observar que são vários os componentes, várias classes químicas de componentes, que nós vamos discutir as suas denominações, as suas estruturas químicas e a sua função no cosmético, qual é a sua atividade no cosmético. Vamos estudar que um desses componentes é o óleo essencial, que é utilizado na aromaterapia, né? Então, nós vamos estudar métodos de extração desses óleos essenciais, quais são as propriedades deles, né? Aplicações, ok? Vamos conhecer as matérias-primas naturais, quais são as classes químicas desses produtos, que são de origem vegetal, certo? E as indicações e contraindicações também dos fitocosméticos, não é porque um componente é de origem natural que ele não tem contraindicação. Vocês sabem que a maioria das drogas utilizadas em medicamentos, muitas drogas, elas fazem mal e elas são retiradas das plantas, né? Então, nós temos que usar todos esses componentes, conhecendo as indicações e as contraindicações deles também, ok? Isso está muito associado à quantidade e à frequência de uso também do componente, certo? Então, nós temos que partir do princípio que a quantidade que eu vou utilizar e com que frequência, isso deve ser pré-estabelecido para que eu tenha o efeito desejado de um componente, tá ok? E nós vamos ver esses fitocosméticos e aromaterapia, ambos aplicados aonde? A estética, né, que é o foco, o nosso foco aqui. Então, como objetivo principal dessa disciplina, nós vamos aqui esperar que vocês tenham noções básicas sobre essas diferentes classes de princípios ativos que estão presentes nas plantas, né? Ou seja, que compõem essas plantas e que nós vamos poder incorporar
nos fitocosméticos. Como disse anteriormente, um fitocosmético é um cosmético, certo? E todo cosmético, ele tem um princípio ativo. O que é esse princípio ativo? É aquela substância da qual se espera a função desejada. Eu posso ter em um cosmético um ou mais princípios ativos. Por exemplo, em um creme anti-acne, eu posso ter uma substância ativa cicatrizante, posso ter um outro componente ativo que possa ter efeitos anti-inflamatórios, tá ok? E eu tenho também nesse produto cosmético um excipiente, ou seja, o meio que vai dissolver esse ativo, que vai transportar esse ativo até a região onde ele vai estar exercendo a sua atividade, tá ok? E claro que no cosmético, além do princípio ativo, do excipiente, que é o solvente, o diluente, ou meio de transporte, que vai conduzir esse ativo até o seu local de ação, nós temos uma série de outros componentes que são responsáveis pela estabilização desse produto, pela estabilidade e também das suas características sensoriais, tipo a emoliência do produto, a da facilidade dele ser passado sobre a pele, né, ser aplicado sobre a pele, né, todos esses são outros componentes adicionais. Uma substância para conservá-lo da ação de micro-organismo, de um antioxidante, ou mesmo um aromatizante, porque o aromatizante, ele vai conferir características de aroma que se deseja no produto, certo? Muitas vezes até disfarçar o aroma da própria matéria-prima que compõe o cosmético, tá ok? Então, nós temos vários outros componentes em um produto cosmético. Nós vamos também discutir ao longo da disciplina, não só esses princípios ativos retirados das plantas, que nós vamos incorporar nos fitocosméticos, mas também os outros componentes que estão presentes em um cosmético e a função deles, tá ok? Então, vamos também tentar passar aqui conhecimentos gerais sobre aromaterapia. E dentro do objetivo específico é conhecer essas principais substâncias e entender o mecanismo de ação, ou seja, como que essas substâncias elas agem, certo? Qual é o mecanismo de ação? Como que ela vai? Qual é a forma bioquímica? Como que ela vai estar agindo para termos o efeito desejado? E nós esperamos que, com isso, vocês adquiram conhecimentos sobre o processo de obtenção de quê? Dos extratos destas plantas, porque eu vou retirar esse princípio ativo da planta, então eu vou tratar essa planta de uma determinada maneira, vou com o objetivo de obter uma solução, um extrato. Nesse extrato, nós temos ali os ativos. E vamos estudar também, né? Queremos que vocês saibam como que se faz uso dessas substâncias nos produtos cosméticos, conhecendo o mecanismo de ação e para quais tratamentos estéticos específicos, certo? Então, nós esperamos que vocês tenham competência, então, no final do curso, de ter conhecimentos básicos dessas diferentes classes de princípios ativos naturais, ok? Que compõem esses fitocosméticos, né? Então, nós temos vários fitocosméticos já hoje no mercado, desenvolvidos, certo?
Então, nós esperamos que vocês sejam capazes de participar de tomada de decisões em relação ao processo de elaboração de um fitocosmético. Vocês vão acompanhar a manipulação de um cosmético, a formulação, vocês vão compreender os ingredientes que estão presentes, a função, o porquê, o porquê das etapas envolvidas na produção daquele cosmético. Então, você vai ter aí os conhecimentos necessários sobre os princípios ativos, e para que você possa desenvolver um pensamento crítico em relação a quê? A interpretação dos dados com relação a um determinado fitocosmético, tá ok? Aqui nós temos o conteúdo programático, né? Então, a partir da próxima semana, nós vamos ver uma breve história da fitoterapia e da fitocosmetologia. Nós vamos... vocês sabem que fitoterapia, fitocosmetologia estão relacionados à terapia, seria tratamentos com as plantas, utilizando-se de quê? De um cosmético, né, que foi elaborado com princípio ativo extraído, no caso dessas plantas. Então, nós vamos estudar quais são essas partes das plantas que nós utilizamos para fazer a extração desses ativos, dessas substâncias que vão ter ação, né, biológica, que são bioativas. Então, nós vamos fazer estudos prévios, conhecer os estudos prévios das técnicas de preparação da planta para obter essas soluções extrativas. Então, vamos ver quais são esses processos de obtenção. Vamos conhecer, então, esses produtos naturais como matérias-primas. Vamos estudar os componentes que são extraídos desta matéria-prima vegetal. Entre esses componentes, gente, nós temos os óleos essenciais, né? Então, os óleos essenciais, eles estão presentes nas plantas, em diversas partes das plantas que vocês vão conhecer, né? Então, nós vamos conhecer os métodos de extração. Temos também componentes conhecidos como alcaloides, e nós vamos estudar o que é um alcaloide, de que tipo, de que plantas ou de que plantas eu posso obter esses alcaloides, quais são as indicações e as contraindicações, em que tipo de produto cosmético eu vou poder incorporar esses alcaloides, tá ok? Igualmente os flavonoides, o que são flavonoides? Qual é a classe de composto químico que pertence a esse flavonoide? Em que tipo de produto cosmético, qual é a ação dele, né, que se espera, que tipo de cosmético eu vou estar inserindo ele. Igualmente os taninos, o que são taninos? Qual é a função desses taninos, certo? Os estereosídeos heterocíclicos, que compostos são esses? Quimicamente, qual é a sua estrutura? De que tipo de plantas eu posso obtê-los? E aonde posso estar utilizando esses componentes. Igual as saponinas, né? São todos esses que nós estamos falando aqui, são componentes químicos que estão presentes em diversas plantas, são, portanto, de origem natural, e são utilizados para diversos fins. E nós vamos conhecer essas finalidades, para que tipo de cosméticos. Nós também vamos conhecer os produtos naturais de origem marinha. Como falei anteriormente, temos várias empresas que produzem fitocosméticos, e nós vamos conhecer alguns desses fitocosméticos importantes que estão presentes no mercado, disponível no mercado para venda, né, para compra de grandes empresas, certo? Vamos estudar
Vocês já devem ter ouvido falar em cosméticos orgânicos. O que são cosméticos orgânicos? Será que são que nem os alimentos orgânicos? São aqueles que têm um cuidado na obtenção da matéria-prima, que não podem ter agrotóxicos em toda a sua cadeia produtiva? Por quê? Um cosmético, nós esperamos, ou estamos esperando cada vez mais, que eles não tenham uma capacidade de promover alergia, ou se promover o menor número de indivíduos possível. Então, se esses cosméticos orgânicos, eles não têm agrotóxicos, então a probabilidade, o agrotóxico é um componente a mais que pode promover irritação. Se ele não tem, a probabilidade dele não irritar é menor, né? Então, eles seriam, no caso, mais saudáveis. Então, vamos ver conceitos, características, definições, tá ok? A respeito. E cosméticos veganos, hein, gente? Vocês já devem ter escutado falar desses cosméticos veganos. Cosméticos veganos são aqueles que não têm matérias-primas de origem animal. E nós percebemos que hoje em dia tem muitos indivíduos que não consomem produtos de origem animal, não consomem alimentos, e eles estão restringindo não só alimentos, mas não vou consumir nada que seja de origem animal, nem os cosméticos. Então, se tiver matéria-prima de origem animal, muitos indivíduos, muitos clientes que, porventura, vocês venham atender no futuro, não vão querer utilizar aquele produto cosmético. Já tive várias pessoas, inclusive, me perguntando, esse produto tem matéria-prima de origem animal? Se tiver, não quero usar, tá ok? Então, é um fator de decisão ali. Então, vamos observar aqui o que é, como eu falei para vocês, são vários termos muito parecidos: aromatologia, aromacologia e aromaterapia. O que seria a aromatologia? Então, logia é ciência e aromatologia seria uma ciência, né, que estuda os óleos essenciais. E também as suas possíveis atuações, compreendendo principalmente seu uso de forma mais farmacológica e também seu uso na perfumaria e na gastronomia, tá ok? Então, isso seria a aromatologia. E o que seria a aromacologia? Se nós observarmos aromacologia, também, logia, estudo, então seria também a ciência que estuda o quê? A que está relacionada aos efeitos psicológicos e também fisiológicos de aromas, tá ok? E dentro dessa ciência, afirma-se que o olfato, o nosso olfato, está diretamente ligado às emoções, certo? E isso explica, gente, a influência dos cheiros sobre o humor e o comportamento, e até mesmo sobre a interação humana. E nós temos uma memória olfativa, e nessa memória olfativa, nós armazenamos milhares e milhares de moléculas, né, que conferem esse aroma, que conecta as nossas emoções, certo? Então, tem toda uma teoria por trás desta ciência que nós depois vamos discutir. Temos aí, no caso, a aromaterapia, né? Aromaterapia. Terapia é uma técnica, né, que nós vamos estar utilizando o aroma, não só o aroma, mas também as partículas liberadas de diferentes óleos essenciais. Para quê? Para estimular partes do cérebro, ajudando a aliviar os sintomas da ansiedade,
da depressão, da asma, resfriados, com o objetivo de promover o quê? O bem-estar e fortalecer as defesas do organismo, certo? Então, muitas pessoas perguntam se isso realmente tem sentido, né? Todas essas ciências, aromatologia, aromacologia, aromaterapia, é uma ciência milenar, né, gente? Então, é uma ciência milenar. Com certeza, todo o nosso estudo que nós vamos estar discutindo, ele fundamenta-se na ciência, ou seja, em artigos que foram publicados, né? Então, nós temos artigos publicados sobre o assunto. É claro que é um conteúdo ainda muito, como eu posso dizer para você, muito abstrato, porque tem um desconhecido ainda muito grande, que faltam bastante pesquisas na área para a gente poder conhecer mais e mais sobre esse assunto, né? Então, é um universo ainda que nós temos muito a desbravar e muito a conhecer, né? Mas é uma ciência milenar, existem vários estudos publicados e nós vamos fundamentar o nosso conteúdo nesses estudos, ok? Da ação desses óleos essenciais, vocês vão observar que tem o óleo de lavanda, o titri, vários óleos que nós vamos discutir, cada um desses tipos de óleos é direcionado a um tipo de atividade, certo? A uma ação específica. E nós vamos buscar os artigos científicos para conhecer mais e mais sobre esse assunto, tá ok? E nós só podemos conhecer dessa maneira, né? Ter certeza da realidade dos fatos que se apresentam lendo e lendo e lendo, certo? Então, qual é a estratégia de ensino? Como nós já falamos, a disciplina ela vai ser desenvolvida por meio de aulas remotas e aulas práticas presenciais. E vocês vão desenvolver atividades individual e também, eventualmente, em grupo, como é o projeto integrador, que nós vamos discutir mais à frente, né? Vamos ter mais noção a respeito para que a gente possa discutir mais adiante sobre o projeto integrador. E como será a avaliação, meninas? Nós vamos ter, como sempre tivemos, 2 provas bimestrais, né? No primeiro bimestre, vamos contabilizar para a nota? Então, nós vamos ter as atividades de frequência. Vocês sabem que as atividades de frequência, elas têm que ser feitas semanalmente. Eu disse para as minhas alunas do turno do diurno que no semestre passado eu tive uma aluna e essa aluna ela foi dispensada da atividade de frequência. Mas eu acho muito importante a realização dessas atividades de frequência e vou colocar para vocês por quê. Olha só. Nós vamos ministrar uma live, vocês vão assistir essa live com no máximo 1 hora de duração, né? A nossa aula teórica, ela teria 3 horas aulas. Nós temos... Por que eu não faço de 3 horas aulas a live também? Porque estudos mostram, né, a Uniandrade, não só a Uniandrade, mas outras faculdades, outras pessoas também informam que mais de 1 hora de live se torna improdutiva, porque o aluno ele vai perdendo interesse do assunto e vai se cansando e com isso não consegue assimilar mais nada com o decorrer do tempo, né? Então, o tempo ideal para uma live seria 1 hora. E nós, professores,
nós buscamos preparar atividades para vocês, buscamos artigos, capítulos de livro, que vocês possam complementar aquele assunto daquela aula. E se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos dar uma hora aula de aula, porque também vocês se cansariam se o professor ficasse 3 horas de aula desenvolvendo um conteúdo novo, tá ok? Então, uma vez apresentado esse assunto pelo professor, está na hora da gente apreender aquele conteúdo. E como nós vamos apreender aquele conteúdo? Através da leitura, né? Sua consigo mesmo, né? Então, você vai buscar esse material que o professor passou, que está na atividade de frequência, e vai buscar na aula e nos artigos, ou no capítulo do livro que ele indicou para você ler naquele dia, para você complementar essa atividade de frequência. Então, essa atividade de frequência, ela tem 2 objetivos. Primeiro, conferir a sua presença na aula. A sua presença você vai ter acertando ou não essa atividade. Basta fazer que você tenha a frequência. E o outro objetivo é conferir nota você. Se você fez essa atividade de frequência correta, você vai ter no primeiro bimestre 2 pontos em cada atividade de frequência. Então, imagine que no primeiro bimestre nós tenhamos 13 horas aulas. Então, você vai ter 2 pontos em cada semana de aula. Eu vou somar todas essas e vou fazer a média. Se você acertou todas, você vai ter 2 pontos, certo? E no final de cada capítulo encerrado, cada tópico que for concluído do conteúdo, eu vou colocar como atividade avaliativa. Vou avisar vocês, tá ok? Olha, esse capítulo foi encerrado, tem lá 10 questões de atividade avaliativa. Então, vocês vão se guiar pela bibliografia recomendada e pelo material de aula disponibilizado para vocês e vão tentar resolver essas 10 questões. Se vocês acertaram essas 10 questões, vocês também vão ter 2 pontos. Então, 2 pontos da atividade de frequência, mais 2 pontos das atividades avaliativas. Talvez nós tenhamos 2 atividades avaliativas, tá ok? Cada atividade de 10 questões, cada uma valendo 2 pontos, certo? Então, somando 2 pontos da atividade de frequência mais 2 pontos da atividade avaliativa, e nós vamos ter a avaliação formal, que é a prova, valendo 6. Então, você fica com 10. 10 no primeiro bimestre. Tá ok, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper e perguntar. Como eu falei para vocês, tudo que eu estou colocando é uma proposta de avaliação. Também disse para vocês que é muito importante para mim que todos nós estejamos satisfeitos, né? Minha busca é a satisfação de vocês, que vocês possam aprender de uma forma satisfatória. Então, vocês me deem um feedback, se vocês concordam, se não concordam, o que acham, tá? Para a gente poder arrumar um denominador comum. Eu acho que dessa maneira, a probabilidade de vocês aprenderem mais sobre o conteúdo é maior, a minha experiência diz isso, tá ok? Mas estou aberta aqui ao argumento das opiniões contrárias, certo? Nós estamos aqui para isso. E no segundo bimestre, meninas, vocês sabem que nós temos uma avaliação integradora e uma prova integradora. As alunas calouras que estão entrando agora vão entrar em contato aos pouquinhos com essa modalidade de avaliação, da avaliação e do projeto integrador, que ele vai valer 3 pontos. Em virtude disso, a prova, a avaliação do bimestre, em vez de 6, vai valer 5. E, nesse caso, a atividade de frequência passa a valer 1 e a atividade avaliativa 1 também, tá ok? Então, assim será, se vocês concordarem, a nossa avaliação bimestral.
para as colegas que estão chegando agora, deixa eu só esclarecer que a média é 7, né? Então, o aluno, se ele teve média 7, ele está aprovado direto, média 7 no primeiro, e somada a primeira e a segunda nota dos 2 bimestres, se tiver uma média 7, está aprovado. Se não tiver uma nota 7, tem direito a um exame final. Então, nesse exame final, você deve tirar uma nota superior a 6, qualquer nota superior a 6, você vai estar aprovado, tá ok? Então, olha só, aqui nós temos a bibliografia. Essa bibliografia que eu coloquei aqui, ela tem na nossa biblioteca virtual, naquela minha biblioteca, disponibilizada por meio de e-book para vocês, tá ok? Então, vocês podem acessar. Eu fiz uns recortes do plano de ensino, como vocês podem observar. No plano de ensino, vocês vão ter aqui a aula, qual é o conteúdo que vai ser ministrado na aula, qual vai ser a estratégia de ensino, a bibliografia que eu vou utilizar para a elaboração da aula, material complementar e como vai ser avaliada a aula. É claro que nós temos todas as aulas de todos os dias lá no plano de ensino. Está na primeira página de apresentação da disciplina, tá, gente? Depois vocês deem uma olhadinha lá, onde tem a apresentação da disciplina e anexo também o plano de ensino. Por exemplo, não incluí todas as aulas, incluí algumas aqui. Essa é a nossa primeira aula, no dia 6/8. Então, estou fazendo aqui para vocês a apresentação da disciplina, colocando para vocês alguns conceitos gerais. Então, como é essa aula? É uma aula remota, né, à distância, expositiva e dialogada, né? Então, todos esses conceitos que eu estou passando para vocês, está presente nesse material, nessa referência bibliográfica. E como essa aula vai ser avaliada? Essa aula vai ser avaliada através de uma atividade de frequência, que vai conferir frequência e nota para vocês. Vocês têm 2 perguntinhas, 2 questões para serem respondidas, são 2 questões bem simples, sobre os conceitos que nós estamos falando aqui, tá ok? Então, a nossa quarta aula vai ser no dia 27/8, olha só. Esse 27/8 está programado o nosso primeiro encontro, que vai ser aqui, qual o tema da aula, qual o conteúdo? É o preparo de álcool gel. Então, nessa aula, vocês vão aprender a preparar o álcool gel que a gente usa, está tão presente na nossa vida hoje em dia, e que além de aprender a fazer, vocês vão conhecer as características das matérias-primas, que seriam os ingredientes necessários para o preparo do álcool gel, qual é a função de cada ingrediente nessa formulação e como manipular, certo? Além de aprender a esse preparo, vocês também vão aprender noção de diluição, cálculos de diluição. Por quê? Eu vou preparar um álcool gel, esse álcool é 70, e eu vou partir de um álcool a 98. Então, eu vou diluir esse álcool. Como que eu vou diluir? Né, certo? Então, vocês vão aprender também o mecanismo de ação da substância formadora de gel, que é o carbopol, que nós vamos estar utilizando nesse preparo. Qual o mecanismo de gelificação do carbopol? Ele vai formar gel só em meio alcalino. Vocês vão observar que o meu álcool tem um caráter ácido. Então, vocês vão aprender nessa aula como verificar o pH, como fazer a neutralização, ou seja, eu estou com pH ácido, como aumentar esse pH, torná-lo mais alcalino, o que é um pH ácido, o que é um pH alcalino. Então, é uma aula que, apesar de simples, vai trazer para vocês vários conhecimentos, tá ok?
E vocês vão ser avaliados através da atividade de frequência e também de uma atividade avaliativa, que eu vou estar passando para vocês colocarem aí, no caso, a compreensão da aula. Devo lembrar vocês que vocês nunca vão estar sozinhas, tá, meninas? Eu vou estar sempre junto com vocês, para poder tirar toda e qualquer dúvida. Caso vocês tenham dúvidas ao longo das atividades de frequência, ou mesmo das atividades avaliativas, vocês podem entrar em contato comigo. Estou aqui para ajudá-las, tá ok? Não solta a mão de vocês, para que a gente possa caminhar juntas ao longo do semestre, né? Não basta querer que a gente vai caminhar juntas. E essa é a primeira aula prática. A segunda aula prática vai ser no dia 24/9, né? Então, temos essa do 27, que é em agosto, e a de setembro, que vai ser dia 24 de setembro. E essa aula também é uma aula muito interessante, que nós vamos fazer a extração dos óleos essenciais, certo? Nós vamos fazer, por exemplo, a extração do óleo de cravo, óleo de canela, vamos fazer extração, por exemplo, vamos pegar a camomila, fazer extração do óleo essencial de camomila, e outros também. E nós vamos testar diferentes técnicas, tipo arraste a vapor, a hidrodestilação, extração por solvente, o aparelho de Clevenger, né, que vocês vão estar utilizando para fazer essas extrações. Então, é uma aula bem interessante, tenho certeza que se vocês gostam do assunto, vocês vão gostar muito de estar presente na aula, ok? Então, essas são as duas aulas práticas do primeiro bimestre. No dia 1º/10, 1º de outubro, vai ser a primeira avaliação bimestral, tá ok? Então, vocês vão ter a nota da prova e mais a nota das atividades de frequência e das atividades avaliativas. Certo? Lembrando a vocês, gente, que uma semana antes das provas, eu vou sempre discutir as questões de frequência e as questões avaliativas que eu deixei para vocês fazerem, para que a gente possa fazer uma revisão, né? Um resgate do conteúdo que nós discutimos ao longo do bimestre, para que vocês possam apreender esse conteúdo e fazer a prova, né, com maior conhecimento, tá ok? No dia 29/10, nós vamos fazer a nossa terceira aula prática, certo? E nesta aula, nós vamos fazer o preparo de um sérum, ou seja, de um fitocosmético, onde nós vamos incorporar um componente de uma planta com propriedades terapêuticas, certo? E também com características sensoriais agradáveis, numa base cremosa, nesse sérum, tá ok? Então, vocês vão aprender a manipular e a desenvolver esse sérum. É claro que, até lá, vocês vão saber a diferença de um sérum, de um creme, de emulsão. Nós vamos ver todos esses conceitos ao longo da disciplina, tá ok? Então, vai ser uma aula prática aqui, certo? Onde vocês também vão ser avaliados pela atividade de frequência e também por questões avaliativas. E no dia 19/11, que no mês de novembro, será o nosso último encontro prático, onde vocês vão criar um perfume natural. Então, eu vou solicitar à faculdade vários óleos essenciais, e a partir desses óleos essenciais, vocês vão conhecer uma pirâmide olfativa,
E através dessa pirâmide olfativa e também de como compor um perfume, vocês vão, cada uma, compor um perfume natural para vocês. Então, que essa é uma aula bem interessante, é um assunto muito apaixonante, as pessoas normalmente gostam muito, porque tem muito mistério por trás. Vocês vão observar, cada óleo essencial tem uma história, tem uma série de funções, de atividades, e quando você mistura vários desses, ele confere um aroma único, né? Tá ok? Então, dizem que existem autores que comparam o perfume com a música, né? De forma que a música, ela é composta por quê? Por notas musicais, né? E o perfume, ele é composto por notas olfativas. Então, vocês vão observar que nós temos diferentes notas, que são os aromas, né, dos diferentes óleos essenciais, nos seus acordes, nas suas quantidades específicas, para poder criar um determinado perfume, tá ok? Então, vocês vão aprender a fazer isso daí, ter uma noção geral do que vem a ser isso daí. E no dia 3/12 vai ser a segunda avaliação bimestral, certo? Espero que no dia 3 só um instantinho aqui. Ou um momentinho, que acho que tem aqui alguma relação aqui, acho que é no dia 8/12, tá, gente? Que é a segunda prova bimestral. Então, eu espero que no dia 8/12, todas vocês, se Deus quiser, já estejam de férias, né? Já vai estar de férias. Mas, né, se porventura alguém necessitar, no dia 15/12 é o dia reservado para o exame final, ou seja, aquelas alunas ou aquela aluna que não conseguir a média 7. É claro que a gente compreende que, às vezes, não faltou vontade, mas por algum motivo qualquer não pôde fazer a prova ou aconteceu algum problema, mas espero que isso não ocorra. Mas se ocorrer algum problema, no dia 15/12 é o exame final. Tirando 6 ou mais, está aprovada também, tá bom? Então, esse é o plano de ensino que eu tinha para apresentar aqui para vocês. E agora nós vamos estudar um pouquinho mais dos conceitos aqui relacionados. Qualquer dúvida, meninas, estou aqui. Podem perguntar, interromper, tá ok? Com curiosidades, estou aqui à disposição de vocês. Vamos falar um pouquinho da fitocosmética. Nós temos só alguns conceitos aqui a apresentar para vocês. Vocês sabem que é um segmento da cosmetologia. Nós temos vários fitocosméticos no mercado, certo? E esse segmento, ele vai estudar, como vocês já perceberam, já viram também, a aplicação de substâncias, das substâncias de origem natural, como os vegetais, né, nos cosméticos. Então, são partes das plantas e seus componentes que nós vamos estar utilizando para cuidar de quê? Da pele, do corpo, dos cabelos, tá ok? Então, são as plantas que vão estar fornecendo esses ingredientes, direta ou indiretamente, para que a gente possa estar utilizando essas partes nos produtos cosméticos. Nós vamos aprender como preparar essas plantas, como fazer a extração desses ativos, tá ok? Então, como também já disse para você, fitocosméticos são cosméticos, né? Onde esses princípios ativos, eles são
obtidos o quê? Desses extratos de vegetais, dos óleos vegetais, ou mesmo partes do vegetal. E nós vamos ter aí, então, como ponto de partida, o quê? Um fitoterápico, certo? E no caso, as plantas, ela tem um apelo. Qual o objetivo principal de nós obtermos esses ativos? É obter um composto que não agrida o organismo. Aquilo que eu falei para vocês, né? Não é porque é natural que não vai agredir. Por isso que nós temos que conhecer. Tem princípio ativo natural que é muito impactante para o nosso organismo, certo? Mas os que nós vamos estar utilizando nos cosméticos, ele tem esse apelo, fornecer produtos que não agridam o organismo. Então, nós vamos estar utilizando as matérias-primas da flora brasileira. Vocês sabem que a nossa flora brasileira, ela apresenta uma infinidade de plantas que apresentam diversas finalidades terapêuticas. Por isso que eu falo para vocês, é um mercado muito misterioso, que tem muitas plantas que os seus ativos, as suas funções, aplicações em cosméticos, têm que ser estudadas, né? Nós temos uma biodiversidade muito grande, a maior do planeta, então nós precisamos de bastante investimento, de muitas pessoas interessadas em estudar isso daí, para trazer conhecimentos para todos nós, tá ok? Então, falando em aromaterapia, aromaterapia, o aroma é extraído onde? Da planta, não é verdade? Então, não deixa de ser um sistema terapêutico complementar, integrativo, com o uso dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles estão presentes naturalmente da planta, e eles são responsáveis pelo aroma das plantas. E as plantas produzem esses óleos essenciais com algumas funções. Muitas são de proteger a planta do agente agressor, ou apelo à reprodução, tá ok? Ou como próprio cicatrizante, proteção, né? Certo? Conferir proteção. E nós utilizamos esses óleos essenciais também para outras funções, certo? E aonde está presente o óleo essencial em uma planta? Eles podem se encontrar nas sementes, podem se encontrar nas raízes, ou nos talos, nas cascas, na madeira, na resina presente na planta, nas folhas, nas flores e até mesmo nos frutos. Então, eu posso retirar óleos essenciais de uma dessas partes das plantas. E esses óleos essenciais, eles possuem propriedades terapêuticas variadas, né? Às vezes, um mesmo óleo tem várias funções terapêuticas. E qual é o objetivo de nós estarmos utilizando da aromaterapia? Com o objetivo de estar estimulando que a saúde, o bem-estar pessoal, familiar e profissional, melhorar a qualidade de vida do indivíduo no seu dia a dia. Porque, segundo relatos, o uso da aromaterapia pode trazer essas sensações agradáveis de conexão com a natureza. É claro que deve ser utilizada sempre com cuidados, né? Conhecendo a função, porque os óleos essenciais, alguns têm contraindicações, dependendo do tipo de indivíduo, né? Então, por exemplo, às vezes hipertensos não pode usar esse tipo de óleo essencial, então temos que conhecer, tem restrições em relação ao uso deles em mulheres grávidas, então nós temos que conhecer
bem direitinho a indicação e contraindicação. E muitos desses óleos, eles são utilizados nos cuidados com a saúde e a beleza, tá ok? Tem aplicação. E os óleos essenciais, como os fitos, né, terápicos, são utilizados em cosméticos. E o que são cosméticos? Nós temos aí uma série de termos que são utilizados em cosmético. Essa palavra cosmético, ela vem do grego cosméticos, que está relacionado ao hábito de adornar, enfeitar ou embelezar, certo? Então, nós vamos observar que a cosmetologia, ela considera a forma de ação, a aplicação e os efeitos dos cosméticos. A cosmetologia é uma ciência que estuda, que descreve todas as etapas relacionadas aos cosméticos, desde as matérias-primas, as suas quantidades, as suas concentrações, as suas frequências, como que um cosmético deve ser formulado, qual é o controle de qualidade dessas matérias-primas, o processo de elaboração desse produto cosmético, e depois desse processo de elaboração desse produto cosmético, nós temos os testes para confirmar a estabilidade desse produto, se ele tem uma vida útil adequada, tá ok? Então, gente, tem todo um princípio, um estudo na estabilidade de produtos cosméticos, tipo, qual é o melhor componente para um determinado veículo, porque esses produtos, eles não podem interagir entre si, né? Eles têm que ser inertes para não alterar a função de cada um dos componentes que estão ali presentes. Então, a cosmetologia é a ciência que dá suporte a essa produção de cosméticos, estudando todas as etapas envolvidas na sua elaboração. Então, aqui nós vamos ver que os cosméticos, qual é o principal objetivo dos cosméticos? Melhorar as características da nossa pele e também dos anexos, tá ok? Então, gente, aqui tem mais um conceito de cosmetologia. Como eu disse para vocês, é aquela ciência que vai servir de suporte para a fabricação dos produtos de beleza, né? Para que a gente possa verificar suas propriedades, as matérias-primas, tudo que eu falei anteriormente para vocês. E os produtos destinados ao embelezamento, limpeza, manutenção, melhoria das características do cabelo, pele, e também dos seus anexos, né? Como unha, pelos, entre outros. Existe uma definição de cosméticos e cosmecêuticos. O que seria cosméticos? Cosméticos seriam produtos que podem ser de origem natural ou sintética, certo? E essa matéria-prima de origem natural ou sintética pode vir vegetal, animal ou mineral, certo? E os cosméticos, o que é considerado cosmético apenas, eles têm por objetivo exclusivamente de adornar, higienizar, perfumar, alterar a aparência, como a maquiagem, que corrige imperfeições, ou mesmo corrigir odores, como os perfumes, sem efeitos terapêuticos. Ou seja, os cosméticos não têm, segundo essa definição, aquela substância bioativa que vai exercer uma atividade biológica. Então, não tem efeito terapêutico. Cosmético apenas vai enfeitar, perfumar, higienizar, certo? Corrigir imperfeições. Ao contrário dos cosmecêuticos,
que seriam cosmecêuticos? Cosmecêutico ele tem uma substância bioativa, que vai ter o que? Uma atividade, e essa atividade tem que ter comprovação de eficácia no mecanismo de ação dela, tá ok? Então, está mais relacionado àqueles dermocosméticos que vocês conhecem. Por exemplo, eu falo para você, um shampoo. Um shampoo é um cosmético. Ele tem por objetivo promover a higienização, limpar os cabelos, que nem um sabonete. Agora eu falo para você, eu tenho um shampoo anti-caspa. Então, esse shampoo anti-caspa já é um cosmecêutico. Por quê? Porque, além de higienizar, ele tem uma substância bioativa, no caso, que promete defender ali, impedir o desenvolvimento da caspa. Então, essa ação prometida tem que mostrar eficácia, comprovação, tá ok? Então, essa seria a diferença. A diferença entre um cosmético e um cosmecêutico. E temos também que vocês vão escutar falar sobre um nutracêutico e um nutricosmético. O nutracêutico, ele vem do fato, né? Tem até uma frase de Hipócrates que diz que o seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, o nutracêutico seria um alimento ou um suplemento que promove benefícios à saúde na prevenção de doenças, tá ok? No caso, esse nutracêutico. Então, seria uma substância que tem ação antioxidante, anti-envelhecimento, que promete redução do colesterol, substâncias com características energizantes que atuam na prevenção de doenças. Isso seria um nutracêutico, ok? Que pode ser alimento ou suplementos, tá ok? Que são benéficos à saúde. E no caso dos nutricosméticos, eles são o que vocês conhecem, já devem ter visto, a beleza em cápsula, como eles chamam. Ou seja, seria uma combinação de nutrientes, entre esses nutrientes, minerais, vitaminas, que tem por objetivo o que? Nutrir o organismo, nutrir de dentro para fora, com propriedade ou com o objetivo de corrigir as imperfeições estéticas, tá ok? Então, nós temos aqui nutricosméticos presentes no mercado, prometendo também ação anti-envelhecimento, anticelulite, proteção solar, substâncias com atividade drenante, para nutrição capilar, substâncias que prometem fortalecimento de cabelos e unhas, evitando a queda de cabelo, né? Tão procurado, esses nutricosméticos. Então, isso seria os nutricosméticos. Seria aqueles componentes que nós vamos ingerir em cápsulas para que tenha a beleza de dentro para fora, certo? E o nutracêutico, alimento ou suplemento. Tá ok, gente? Então, esses são os conceitos que vocês vão se deparar aí, essa diversidade de conceitos. Só dizendo para vocês que a Anvisa, que seria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o órgão que no Brasil é responsável por garantir a segurança e a eficácia
dos cosméticos distribuídos, né? Então, a Anvisa, ela não reconhece esses termos, embora esses conceitos estejam presentes nos livros. A Anvisa não reconhece esses termos, nutracêutico, nutricosmético, até porque em relação à comprovação, é difícil, né? É difícil obter essa comprovação imediata, porque a bioquímica não é uma ciência exata, então, ela não usa esses nutracêuticos e nutricosméticos, embora o mercado coloque esses termos. Em relação aos cosméticos e os cosmecêuticos, como que nós vamos diferenciar? A Anvisa classifica quanto ao grau de risco. Então, a Anvisa classifica os cosméticos, são aqueles de grau de risco 1, e os cosmecêuticos também são cosméticos, mas de grau de risco 2. Por exemplo, o shampoo, que eu falei para vocês, seria um cosmético de grau de risco 1, e o shampoo anti-caspa seria um cosmético de grau de risco 2. E nessa categoria de grau de risco 2, estão presentes todos aqueles produtos destinados a bebês, né? Por quê? Porque como a pele do bebê é muito sensível, então todo produto destinado a essa categoria, ele tem que ter a sua comprovação de eficácia, ausência de irritação, ou seja, tem que ser realizado muitos testes para garantir a segurança desse produto, tá ok? Então, meninas, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, certo? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês, tá certo? Então, até a próxima semana. Muito obrigada pela participação. Estou feliz em tê-los aqui comigo. Dúvidas, meninas? Dúvidas? Não. Não? Por enquanto, não. Tudo tranquilo, tudo facinho hoje, né? E deu para vocês sentirem mais ou menos o que nós vamos estudar e discutir ao longo do semestre? Sim, professora, muito bem explicado. Sim. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, gostaram? Gostei bastante. Gostei. E vocês vão Sim. aprender a fazer um cosmético, aprender a fazer um perfume, aprender a fazer um álcool gel, aprender, né? Então, é super interessante. Espero que vocês curtam como eu, né? Apesar de ter várias vezes que vou lá fazer, mas cada vez eu fico feliz igual. Tá ok? Espero poder contar com vocês, meninas. E vocês criam um grupo, deixa eu botar aqui o meu telefone para que vocês possam fazer para nós o nosso grupo do WhatsApp, para nós, aí no caso, nos comunicarmos melhor, né? 9690. Tá ok? Quem que vai fazer essa gentileza para nós? Quem que vai fazer, será, hein? Alguém se habilita a fazer essa gentileza? De criar um grupo? Hein? Ninguém? Meninas? Tamires, muito obrigada, Tamires. Ok, cria lá para nós. E se alguém, porventura, não estiver presente nesse grupo, se tem aqui o meu WhatsApp, pode entrar em contato num particular, falando, fiquei de fora, ou quero isso, quero aquilo. Estou aqui à disposição de vocês, tá, gente? Para a gente caminhar, para nós caminharmos unidas aí, tá ok? Toda e qualquer sugestão, vou estar aqui à disposição de vocês, tá bom? Não se esqueçam disso. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquei feliz com o número
E em relação à atividade de frequência, atividade avaliativa, vocês entenderam direitinho como que vai ocorrer durante as semanas? Tá ok? Sim. Eu vou Sim, deixar, entendi. eu vou deixar disponibilizado para vocês, meninas, sempre um dia antes, porque se você, por exemplo, tiver disponível a partir das 7 horas, já quer começar a fazer atividade, você pode sentar ali, começar a ler, fazer, até se tiver dúvida, pode aproveitar a própria aula para poder tirar, professora. Tem essa coisa lá que eu não estou entendendo, que eu não entendi. Ou você vai assistir a aula, você vai ver se você vai entender aquela pergunta que está feita lá, se não, você já aproveita ali a deixa para tentar construir a resposta. Tá ok? Ó, muito obrigada, tá? Todas vocês. Um abraço aí apertado e virtual. E tenham um excelente final de semana, tá ok? Que nós vamos caminhando aqui no nosso dia a dia, um passinho de cada vez, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, meninas. Boa noite, prof. Bom final de Muito semana, pessoal. obrigada.